Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Diz assim o texto: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Um pouquinho antes, lá no versículo 6, ele diz lá que em Cristo Jesus, nem a prática religiosa, no caso aqui a circuncisão, nem a não prática religiosa, que é a incircuncisão, se você for religioso ou não religioso, tem valor algum. Mas o que realmente tem valor, preste atenção, é a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor é o que mais nos importa. Agora voltamos ao versículo 13 para concluir. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Geralmente a ocasião à carne é nas contendas, nas dissensões, nas facções, que é o que ele vai dizer para frente. Ele vai dizer as ocasiões em que a carne se manifesta. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, novamente pelo amor. Lá em cima ele falou da fé que atua pelo amor. Porque toda lei, toda religiosidade, todo conjunto de regras e mandamentos se cumpre em um só preceito, a saber, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Muito cuidado nas contendas, nos tumultos, nas brigas, nas divergências de pensamento, nas divergências do dia a dia, que geralmente as coisas ocorrem e acontecem quando o que eu penso se choca com o que o outro pensa, e aí acontece isso. E Paulo deixa claro aqui, sede servos uns dos outros pelo amor, não dê ocasião à carne, ame teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que vocês não sejam mutuamente destruídos. Então não saem vencedores nas contendas. As contendas não têm vencedor, tem destruídos. Qualquer divergência de pensamento da contenda e acaba destruindo as duas pessoas que ficam magoadas. Se perdoar, tudo bem, mas se não se perdoarem, as raízes de amargura, elas se levantam. E ele continua dizendo aqui: digo, porém, andai no Espírito. Andai no Espírito. Ande na sua nova natureza. Ande na sua nova mentalidade. Ande na sua nova maneira de ser e de viver, que é de acordo com o Evangelho. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne é aquela parte não domesticada dentro de nós. É aquela parte não governada pelo Espírito. Uma alma no governo do Espírito, ela anda e se alinha de acordo com o Espírito. A carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer.
Mas se você é guiado pelo Espírito, pela sua nova natureza, pela sua nova forma de pensar, nova forma de viver de acordo com o Evangelho, se você é governado e guiado por isso, você não está mais sob um regime de lei, porque as obras da carne são conhecidas. É a prostituição, a impureza, a lascívia, que é o desejo pecaminoso, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, as porfias, os ciúmes, as iras, as discórdias, as dissensões, as facções, as invejas, as bebedices, as glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, como prática de vida, que andam dessa forma, que não andam no Espírito, que não andam na vontade de Deus, que não andam no Espírito do Evangelho, não herdam o reino de Deus, porque o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é um reino de gozo, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus é um reino totalmente oposto a isso. E aqui no versículo 22 ele fala sobre os atributos do reino de Deus, os atributos do espírito humano. O que o espírito humano tem que produzir? Qual é o fruto do espírito? Ele diz aqui: o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Como é difícil ter mansidão, ser manso. Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Como é difícil ter o domínio próprio. São tudo fruto do Espírito de Jesus, fruto do Espírito de Deus, fruto do Evangelho, fruto de uma vida em Deus. Mansidão, domínio próprio. Contra isso não tem lei. Contra isso não existe nada que você possa levantar. Você não consegue levantar nada contra alguém que anda no Espírito, contra alguém que pratica e tem esse fruto evidente na sua vida. Porque os que são de Cristo Jesus, eles crucificaram a carne com as suas paixões e suas concupiscências. A carne tem que ser crucificada. A carne, as suas paixões e as suas concupiscências têm que ser mortas na cruz, tem que ser crucificada todo dia. Porque se vivemos no Espírito, quem vive no Espírito? Aquele que nasceu de novo, aquele que recebeu a Cristo, aquele que recebeu o Evangelho, aquele que recebeu esse Espírito em si, aquele que tem a sua mente transformada por esse Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Geralmente é isso que está presente nas confusões. Geralmente é isso que está presente nas contendas, nas dissensões, nas facções, nas divisões, em tudo que não agrega com o Espírito, tudo que não junta com o Espírito do Evangelho. O Evangelho é ajuntar nesse Espírito. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, quem não é de acordo com esse Espírito, quem não é de acordo com o Evangelho, está espalhando. Não é do Evangelho. Não quer dizer que ele não pertença a um credo religioso, não quer dizer que ele não fale do nome de Jesus, mas as ações o afastam do Evangelho.
porque não professa com a vida o que professa com a boca. Por isso que temos que andar no Espírito. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no mesmo Espírito, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. É quando você anda no mesmo Espírito. Quando na casa, nós estamos reunidos na casa no Espírito de Jesus, não há contenda, porque é um fruto ali, que está frutificando, em quem anda em Deus, é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso frutifica na vida de alguém. Então não se deixe possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Na hora da discórdia, na hora da desavença, na hora do bate-boca, na hora da razão, na hora da emoção, na hora da vontade, na hora do eu penso assim. Cuidado para você não ser tentado nessa hora. Se você for surpreendido, ou alguém for surpreendido numa falta, você que é do Espírito de Cristo, corrija essa pessoa, mas cuide para não ser tentado também. Leve as cargas uns dos outros, suporte o outro, suporte a fraqueza dele. Quantas vezes você vai ter que perdoar o seu irmão? 490 vezes, Jesus está dizendo, no mesmo dia. Então você tem que ser longânimo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Qual é o assunto que nós estamos falando aqui, queridos, desde a hora que eu comecei a ler? O assunto é sobre obras da carne, fruto do Espírito, sobre contendas, sobre inveja, sobre dissensões, sobre facções, enfim. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Se você continuar andando nas obras da carne, o que vai acontecer? Você vai ficar totalmente corrompível, corrompido, não é isso? Mas os que semeiam para o Espírito, do Espírito colherão a vida eterna. E qual o fruto do Espírito? É gozo, é paz, alegria, mansidão, temperança, domínio próprio e assim por diante. Mas o que semeia para a carne, inveja, facção, divisão, contenda, inimizade, porfia, facção, glutonarias, e enfim, tantas obras da carne tem aqui, como teve nas outras epístolas que Paulo já falou. Então ele diz assim: não nos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Faça o bem. O que importa é a fé que atua pelo amor. Toda a lei se cumpre a saber: amarás teu próximo como a ti mesmo. Sede servos uns dos outros pelo amor. Não vos mordeis uns aos outros, nem vos devorais uns aos outros, para que vocês não sejam destruídos mutuamente. E aí ele começa a falar aquele catatal de obras da carne, o que a carne é capaz de produzir. Mas ele também fala de um fruto
daquele que vive do Evangelho, daquele que vive no Espírito, naquele que recebeu o Espírito de Deus dentro de si. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, irmãos, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Mas fazer o bem a todos. Vede quão grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a cumprir mandamentos, a andar em circuncisão, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, não tem como. Antes querem que vocês se circuncidem para se gloriarem na vossa carne. Você faz isso, faz aquilo, você não prova isso, não prova aquilo, não toca nisso, não toca naquilo, você se mantém puro disso, puro daquilo, um conjunto de regras que não te leva a lugar nenhum. Mas longe esteja de mim de gloriar-me, senão na cruz de Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois, irmãos, nem circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, aquele que tem o Espírito, aquele que tem o Espírito de Deus em si, aquele que tem o Espírito do Evangelho, aquele que tem o Espírito de Cristo. E a todos quanto andarem de conformidade com essa regra. Qual é a regra? Ser nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo? É nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Portanto, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. A graça de Jesus seja com o vosso espírito, não com a sua carne. Que a graça de Jesus seja no seu espírito, multiplicando vida, multiplicando graça todo dia, conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus, conhecimento da verdade, que você tenha uma vida que abunde em misericórdia todo dia, que abunde em graça todo dia, que você tenha a graça superabundante todo dia na sua vida. E aí a paz de Cristo estará com você e guardará a sua alma e guardará o seu coração. Que a paz de Cristo seja árbitro sobre a sua vida, que seja o que dite as regras do jogo. E as regras do jogo é ser nova criatura. Essa é a regra que te traz paz e misericórdia sobre você e sobre sua vida. Então, quem semeia para o Espírito colhe vida. Mas quem semeia para a sua própria carne colhe corrupção. Colhe tudo o que você viu aqui. Colhe toda essa desgraça que tem aqui. Carne militando contra o Espírito, Espírito contra a carne. E as obras da carne são idolatria, feitiçaria, inimizade, prostituição, impureza, lascívia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 31, diz assim: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, malícia, mas sede benignos, compassivos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou, sendo imitadores de Cristo. Somos chamados para ser imitadores de Cristo, imitadores do Evangelho, imitadores do seu padrão de vida. Amém, amados?